Quem aí nunca sentiu que lidar com o governo é quase como encarar uma muralha de regras, de papelada, de carimbos? Pois é, essa é uma sensação que quase todo mundo conhece. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa muralha está rolando uma transformação gigantesca, uma que está redesenhando o Estado por dentro. Hoje, a gente vai desmontar essa máquina para entender como o governo está sendo, aos poucos, reinventado. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que não quer calar. Essa lentidão toda é de propósito? Quer dizer, o governo foi pensado para ser assim, meio devagar? A resposta, olha, talvez não seja bem a que a gente espera. Sim, por mais estranho que pareça, a lentidão era, de certa forma, uma característica planejada. E na época, não era vista como um defeito, mas sim como uma solução. Uma solução para um problema muito, mas muito maior. O do favoritismo, da corrupção, de sistemas onde a lealdade a um rei valia mais do que a competência de verdade. Para entender essa lógica, a gente precisa voltar lá na origem da administração pública moderna. Vamos então para a nossa primeira parte, as regras da máquina. E aqui a gente encontra o conceito de burocracia do sociólogo Max Weber. Mas esquece a palavra burocracia como um xingamento, tá? A ideia original era revolucionária, criar um sistema profissional onde as decisões seriam tomadas com base em regras claras, iguais para todo mundo, e não com base no humor do governante ou no interesse de algum amigo dele. Era uma aposta na meritocracia. E essa frase aqui na tela resume perfeitamente a mudança de mentalidade. Depois da Revolução Francesa, a ideia de serviço público mudou da água para o vinho. O funcionário do Estado não estava mais ali para servir a um rei, mas sim a população. E as regras existiam justamente para garantir que todo mundo fosse tratado de forma igual perante a lei. Essa ideia foi ganhando força com pensadores como Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele defendia uma separação bem clara entre a política e a administração. A política decide o que fazer. A administração, de forma neutra, eficiente, simplesmente executa, quase como uma máquina bem azeitada. Acontece que essa máquina, com o passar do tempo, começou a enferrujar. Os limites desse modelo ficaram cada vez mais claros, e isso exigiu uma nova forma de pensar. É aí que a gente entra na nossa segunda parte, um novo manual de gestão. Chegando no finalzinho do século XX, a percepção mudou completamente. Aquela mesma burocracia criada para garantir justiça virou sinônimo de lentidão, de desperdício. Ela parecia simplesmente incapaz de dar conta da complexidade crescente dos serviços públicos, como saúde, educação e previdência. A resposta para essa crise veio com um nome: nova gestão pública, ou, como também é chamada, gerencialismo. A ideia era bem direta. Vamos importar as práticas do setor privado, das empresas, aqui para o governo. O foco não seria mais em seguir o processo à risca, mas sim em entregar resultados de forma eficiente. E o cidadão, ele passa a ser visto como um cliente. E essa tabela aqui deixa a mudança de filosofia bem explícita, né? De um lado, a gente tinha a máquina estável, do outro, a ideia de um negócio ágil. A gente sai de um modelo que valoriza a justiça, a estabilidade, para um que busca eficiência e economia. A pergunta deixa de ser: o procedimento foi seguido corretamente? E passa a ser: o objetivo foi alcançado com o menor custo possível? Tá, mas e o Brasil nessa história toda? Como é que essa tendência global se manifestou por aqui? Vamos analisar o caso brasileiro na nossa terceira sessão. A nossa trajetória aqui é bem interessante. Começa lá nos anos 30 com uma tentativa de profissionalizar o Estado com Getúlio Vargas. Depois, a gente pula para os anos 80, com uma crise econômica gigantesca que colocou uma pressão enorme por mudanças. Isso tudo culmina em 1995, com a reforma gerencial do governo FHC, que abraçou de vez esse modelo da nova gestão pública. E logo depois, os governos seguintes usaram essa estrutura reformada para expandir programas sociais em larga escala, o que foi um verdadeiro teste de estresse para o sistema. Só que no Brasil, nenhum modelo administrativo funciona isolado. Tem sempre uma camada a mais de complexidade. Vamos entender qual é na seção 4. O ponto-chave aqui é esse conceito, o presidencialismo de coalizão. O que isso quer dizer? Que para conseguir governar, o presidente precisa negociar o tempo todo com vários partidos para ter apoio no Congresso. E essa negociação muitas vezes envolve a distribuição de cargos e ministérios. Isso cria uma tensão constante entre a necessidade de ter técnicos competentes nos cargos e a de acomodar os interesses políticos dos aliados.
E, para conseguir navegar nesse cenário, os governos desenvolveram umas estratégias bem criativas. Desde criar ilhas de excelência, que são órgãos mais protegidos da influência política, até nomear um secretário executivo de confiança para, digamos, vigiar um ministro que foi indicado por outro partido. São verdadeiros mecanismos de sobrevivência para garantir que a agenda do governo consiga avançar. No final das contas, toda essa disputa entre modelos de gestão nos leva a uma questão fundamental, que a gente vai explorar na nossa última sessão. E essa tensão toda aparece de forma muito clara no debate sobre educação. É nesse campo que a visão gerencialista de eficiência entra em choque direto com a noção de educação como um bem público, algo essencial. De um lado, a gente tem a perspectiva da eficiência. Um relatório do Banco Mundial de 2017, por exemplo, afirmou que o gasto com universidades públicas no Brasil era ineficiente e sugeriu que dava para economizar uma boa grana. É a lógica da nova gestão pública aplicada na veia. Do outro lado, veio a reação forte. Acadêmicos como o professor Nelson Amaral contestaram duramente o relatório, dizendo que ele se baseava em mitos e dados frágeis. A defesa aqui não é da ineficiência, claro, mas sim do valor social que uma universidade pública tem. Um valor que não dá para medir só com uma planilha de custos. E esse embate revela o coração de todo o debate. A busca por um Estado mais enxuto, mais eficiente, inspirado nas empresas, pode acabar batendo de frente com a missão de construir uma sociedade mais justa e com mais oportunidades para todos. E, sinceramente, não existe uma resposta fácil para isso. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A reinvenção do governo não para, ela é contínua. Mas nessa busca pela máxima eficiência, talvez a pergunta mais importante seja sempre esta. O que afinal define o público no serviço público? E qual parte desse ideal a gente não pode de jeito nenhum abrir mão?